Palestinianos em Gaza organizam um raro protesto público contra o Hamas, pedem mais concessões ao grupo que levem ao fim do conflito. Erdogan acusa o seu opositor político de destruir a economia do país, enquanto que os protestos contra a detenção do presidente de Istambul continuam. Líderes de países da União Europeia e da NATO discutem esta quinta-feira em Paris garantias de segurança a longo prazo para a Ucrânia. Centenas de palestinianos em Gaza organizaram um raro protesto público contra o Hamas, apelando ao grupo militante para acabar com a guerra. Vídeos online mostram centenas de pessoas a marchar numa manifestação anti-guerra no norte do território, cantando slogans como Hamas fora, enquanto seguram cartazes com frases como parem a guerra. De acordo com utilizadores online, os protestos também se estenderam a outras partes do enclave palestiniano, alguns deles ocorridos até ao sul de Khan Yunis. Uma manifestante disse que, embora os protestos não acabem com a ocupação israelita, podem pressionar o Hamas a fazer concessões. Os grupos de defesa dos direitos humanos acusam o Hamas de reprimir violentamente a dissidência, eliminando os protestos nas zonas que controla enquanto prende e tortura os seus críticos. Os protestos eclodiram uma semana depois de Israel ter posto fim ao cessar-fogo, lançando uma nova onda de ataques surpresa que matou centenas de pessoas. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusou a oposição de afundar a economia numa altura em que continuam os protestos contra a detenção do presidente da Câmara de Istambul. O partido do presidente da Câmara detido, Ekrem İmamoğlu, apelou a um boicote às empresas que, segundo ele, apoiam o governo do presidente turco. Erdogan disse que as jogadas políticas que estão a afetar a economia turca serão responsabilizadas perante os tribunais. Bizi gayrimeşru yollarla alt etmeye gayret edenleri, ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri asla unutmadık, unutmuyoruz. Muitos consideram que a prisão de İmamoğlu teve motivações políticas e que esta foi uma forma de remover um dos principais adversários de Erdogan antes das eleições presidenciais marcadas para 2028. A sua detenção provocou várias manifestações de grandes dimensões em todo o país e aprofundou preocupações relacionadas com a democracia e o Estado de Direito. A União Europeia instou a Sérvia a cumprir as reformas necessárias à adesão após meses de protestos recorde no país. O apelo a Belgrado foi feito na terça-feira, depois do presidente Aleksandar Vučić se ter reunido com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, em Bruxelas. Vučić afirmou que a reunião abordou a atual situação política na Sérvia e o caminho para aderir à União. Razgovarali smo pre svega o strateškom putu Srbije u Evropsku uniju i o tome koliko Srbija može i želi da bude posvećena. Ja sam rekao da će Srbija da bude apsolutno posvećena tom cilju i više nego što je bila do sada posvećena, ali sam rekao također da očekujem da uskoro ili imamo odluku o formiranju nove vlade ili imamo odluku o... A reunião gerou polémica na semana passada quando 32 eurodeputados exigiram em carta que von der Leyen cancelasse o encontro. O líder sérvio tem enfrentado uma pressão crescente no país com uma onda de mega-protestos que persistem há mais de 4 meses. Um ataque russo em Ortyrka, na região ucraniana de Sumy, danificou várias casas, lojas e um edifício administrativo na madrugada de quarta-feira. O Serviço de Emergência do Estado informou que as equipas de salvamento retiraram os residentes das áreas afetadas e recolheram os resíduos explosivos para investigação. Outros ataques atingiram Kryvyi e as regiões de Cherkasy e Kirovohrad, embora não tenha havido relatos imediatos de vítimas. A Força Aérea Ucraniana confirmou que as forças russas lançaram 117 drones Shahed e drones de engodo durante a noite. Destes, 56 foram destruídos e 48 foram bloqueados pelos sistemas de defesa ucranianos. Este é um dos maiores ataques com drones das últimas semanas, sublinhando a ameaça persistente às infraestruturas civis e aos objetivos militares em todo o país.
A natureza dos ataques realça a vulnerabilidade das cidades e vilas ucranianas, mesmo as que estão longe da linha da frente. As autoridades apelam aos cidadãos para que se mantenham vigilantes. World leaders will gather in Paris on Thursday morning for a high-stakes summit to lay the groundwork for long-term security guarantees in Ukraine. According to the Élysée Palace, 31 countries will be represented from the EU as well as NATO member states such as the UK, Norway and Turkey. On Wednesday evening, French President Emmanuel Macron will host his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky to start preparing for the summit. So what are some of the key topics that will be discussed on Thursday morning? Well, the first major goal is to bolster military and financial aid for Ukraine, with each participating country expected to say exactly how much they are willing to give. The second point is to obtain a complete ceasefire, an idea which has already been accepted by Ukraine, but not by Russia. And perhaps the most sensitive topic will be whether or not to establish a reassurance force. So that means whether or not to send peacekeeping troops to Ukraine. That's an idea that is strongly backed by France and the UK, but met with opposition when it comes to countries like Poland and Italy. And despite the rising tensions between the US and the EU, French President Macron is set to brief US President Donald Trump on the outcomes of the summit. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse que vai juntar-se à esposa, Usha, numa controversa viagem à Groenlândia esta semana. And you know, there was so much excitement around Usha's visit to Greenland this Friday that I decided that I didn't want her to have all that fun by herself, and so I'm going to join her. I'm going to visit some of our guardians in the Space Force on the northwest coast of Greenland and also just check out what's going on with the security there of Greenland. A delegação americana decidiu reduzir o itinerário a uma visita à base espacial de Pitufik, depois da viagem não solicitada ter suscitado críticas internacionais. O Vance tinha inicialmente planeado assistir à corrida nacional de trenós puxados por cães e ver os locais históricos da Groenlândia. Tanto o primeiro-ministro da Groenlândia como a chefe do governo dinamarquês Mette Frederiksen criticaram a visita. Frederiksen disse que os Estados Unidos estão a exercer uma pressão inaceitável sobre a Groenlândia. Os protestos dos últimos meses na Sérvia são dos maiores da história do país. Grupos de direitos humanos e a oposição acusam a polícia de ter usado armas sónicas para dispersar a multidão há 2 semanas. As autoridades sérvias têm até 31 de março para esclarecer a situação junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Nikakvog zvučnog topa nije bilo, da smo spremni da to provere na svaki način, da ćemo pružiti odgovor i Evropskom sudu za ljudska prava, bez obzira što to nigde u Evropi nije zabranjeno. Os protestos são uma resposta à tragédia de novembro do ano passado na Sérvia. 16 pessoas morreram após a queda da cobertura de uma estação de comboio no norte do país. O presidente sérvio discutiu o assunto em Bruxelas. Aleksandar Vučić tem sido um dos principais interlocutores da União Europeia nos Balcãs há quase 10 anos. For the moment, I see the logic to speak with Vučić because there are no strong alternatives, clearly defined, clearly visible alternatives in Serbia politics, and that's a problem. But the reason why that is the case is that definitely European Union has neglected the situation in Southeast Europe, especially in the last 10 to 15 years. That enlargement policy was definitely completely marginal topic until the war in Ukraine started. However, the European Union plays the card of appeasement again in the Western Balkans with Serbia, especially in order to avoid any additional problem in a region that could become again a source of tensions for the entire Europe. Sergio Cantone, Euronews, Brussels. Manifestantes contra a restrição do direito de reunião na Hungria e a proibição de eventos de orgulho LGBTQ+, bloquearam o trânsito em várias pontes de Budapeste na terça-feira à noite. Saíram à rua depois de o partido Fidesz, no poder, ter utilizado a sua maioria parlamentar de 2/3 para acelerar a aplicação da controversa lei.
A implementação da nova legislação está a merecer as críticas de vários partidos da oposição. A Pride törvény nem arról szól, hogy betiltsák a Pride-ot. Az is egy mocsokság, az is egy disznóság, az is sok százezer ember jogát vonja vissza. De arról szól, hogy majd a következő neki nem tetsző tüntetéseket betilthassa, illetve arról szól, hogy ezeket a törvényeket könnyebben szankcionálhassa. A nova lei torna ilegal a realização ou participação em eventos que violem a controversa legislação húngara relativa à proteção das crianças, com as autoridades a afirmarem que podem, assim, utilizar ferramentas de reconhecimento facial para identificar os participantes em eventos proibidos. Vários partidos da oposição condenaram a lei, mas o recém-formado partido TISA, de centro-direita, que segundo diferentes sondagens é atualmente mais popular do que os partidos no governo, desvalorizou a questão. O Supremo Tribunal Federal do Brasil aceitou as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por uma alegada tentativa de golpe de Estado para se manter no cargo após a sua derrota nas eleições de 2022. Os 5 juízes votaram por unanimidade para levar Bolsonaro a julgamento por 5 acusações, incluindo o envolvimento numa organização criminosa armada. Notícias há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. Bolsonaro tem negado repetidamente qualquer irregularidade e diz que está a ser perseguido politicamente. Fala num atentado pessoal com acusações graves e infundadas. De acordo com a lei brasileira, uma condenação por golpe de Estado acarreta por si só uma pena de até 12 anos, quando combinada com outras acusações poderá levar Bolsonaro a passar décadas atrás das grades.